Olá, gente, bom dia, tudo bem? Professor Guilherme Correia de volta aqui para nossa segunda parte da revisão, tá? Super cedo aqui, tô gravando praticamente de madrugada para trazer esse conteúdo para vocês, porque hoje estou com o dia cheio de coisa. Então vamos lá. Para me ajudar, deixa aquele joinha, compartilha esse conteúdo com quem vai fazer essa prova agora no domingo e deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida, tá? Estou aqui com o pessoal, Bruna, Gabi, o Guto e uma mensagem que o Guibô deixou. Mas o Guibô não veio, o Guibô tá dormindo. Você vai passar na OAB. Eu não tô zoando, são 5 horas da manhã e eu tô gravando esse vídeo para vocês. Tô até falando um pouquinho mais baixo aqui para não acordar nem Gabi, nem Guto e nem a Bruna, tá? Guibô não veio, professor? Não veio, como eu disse, ele tá dormindo. Quem sabe ele acorda e aparece no meio da nossa aula. Então, na aula passada, a gente falou, se você não assistiu, assiste, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, tá? Ou aqui em cima, eu não sei onde aparece, para que você revise a primeira parte onde a gente falou sobre os limites da jurisdição nacional e também sobre o tema da competência, dois temas bem quentes para essa prova de domingo. E agora, eu vou começar falando de intervenção de terceiros, a gente segue depois com conciliadores e mediadores judiciais e, se der tempo, fala também sobre tutela provisória para fechar essa parte geral da nossa revisão. Depois a gente entra em processo de conhecimento, vai falar um pouco de execução, recursos e assim por diante, beleza? Então vamos lá para trabalhar a intervenção de terceiros. E para a tua prova, eu tô com palpites em duas intervenções de terceiro, tá? Que são as que mais caem: denunciação da lide e chamamento ao processo. Eu sei que muita gente vai falar, mas o incidente de desconsideração também já caiu algumas vezes. Sim, mas caiu porque era novidade, né? Logo que o código foi lançado, esse incidente era algo novo como incidente, né? Então ele foi cobrado por alguns exames, mas depois a FGV meio que deixou de lado, porque ok, já não é mais novidade, todo mundo já entendeu. Agora, o que normalmente os alunos erram em prova e intervenção de terceiros? A FGV traz um caso e pergunta que tipo de intervenção seria ali naquele caso, né? Seria o caso de fazer uma denunciação da lide? Seria o caso de chamar ao processo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas, denunciação da lide e intervenção de terceiros. Basicamente entender quando cabe uma e quando cabe outra. Isso todo mundo confunde, tá? Mas a partir de agora você não vai confundir mais, eu te garanto. Então vamos dar uma olhadinha aqui na denunciação à lide. Olha o que diz o 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Esse é um primeiro ponto, tá? A denunciação da lide, ela não é apresentada só pelo réu. Ela normalmente é apresentada pelo réu. Isso é importante frisar. Quando a gente pensa em procedimento de denunciação da lide, logo vem à cabeça a situação daquele réu que denuncia a lide à seguradora, né? Ela diz assim, olha, eu estou sendo réu aqui numa ação de indenização em razão de acidente de trânsito, mas eu tenho seguro no meu carro. Então eu vou denunciar a lide. Por quê? Porque se eu perder essa ação aqui, quem vai indenizar é a seguradora. Então eu já trago ela para o processo. Essa é a ideia, tá? A lógica da denunciação da lide tem a ver com o direito de regresso, tá? Então é essa palavrinha ou essa expressão que você precisa lembrar quando a gente fala em denunciação da lide, direito de regresso. Como assim, professor? A denunciação da lide está ligada a essa lógica do seguinte sentido: se eu perder essa demanda, eu não vou pagar esse prejuízo não. Quem vai pagar é uma outra pessoa que é a responsável por esse pagamento. Mas em que situação que isso ocorre? Vou trazer aqui para vocês. Olha lá. Primeira delas, ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Esse inciso, eu tenho certeza, você está ouvindo agora, você fala assim, nossa, o professor leu, eu não entendi nada, eu sou muito burro, eu não estudei isso. Calma, não é que você é muito burro, não é que você não sabe nada. Esse inciso, ele realmente
é confuso. Então, não se preocupa, mas eu vou te explicar, tá? Imagine que eu, Guilherme, tenha comprado uma casa e eu vou aqui demonstrar essa casa por meio desse copo. Então, eu comprei essa casa, eu estou na posse dessa casa, eu estou morando nessa casa, eu estou feliz da vida aqui nessa casa. Aí, de repente, eu estou um dia em casa e recebo lá uma citação para um processo judicial. Aí eu olho aquela citação, fico um pouco assustado, resolvo ler o que está escrito na petição inicial desse processo. Resolvo ler, contrato um advogado e lá diz o seguinte: o João é o autor dessa ação e ele diz o seguinte: essa casa aí, Guilherme, eu comprei antes que você. Ele vai lá e traz um contrato de compra e venda, um instrumento público de compra e venda, mostrando o seguinte: que ele, João, comprou esta casa antes de mim, do Antônio. Quem é o Antônio? O Antônio é o cara que me vendeu. Ele vendeu para o João e vendeu para mim essa casa. Ele vendeu para duas pessoas essa casa, tá? Por isso que a lei fala, eu posso denunciar o alienante imediato. O que é o alienante? É quem vendeu. Aí eu digo assim, pera lá, quem que me vendeu essa casa foi o Antônio. O João está dizendo que comprou antes de mim essa casa. Tem lá o documento e realmente o documento dele é anterior ao meu. Em resumo, possivelmente eu vou perder essa casa porque ele comprou antes. Mas eu não vou assumir esse prejuízo sozinho, não. Eu vou trazer para o processo quem me vendeu, que é o Antônio. Porque se eu perder essa casa, eu quero uma reparação de danos contra o Antônio. O valor que eu paguei, os custos que eu tive com a transação, eventual dano moral, sei lá, eu vou trazer. Você cria uma lide secundária que a gente chama. Então tem a ação do João contra o Guilherme e o Guilherme vai tomar esse prejuízo, mas vai trazer o Antônio para o processo. Por quê? Porque o Antônio é o culpado disso tudo. O que é esse evicção ali que aparece, professor? A evicção é perda da propriedade por decisão judicial. Então eu digo assim, eu estou com medo de perder essa casa, porque o juiz vai dizer, não, Guilherme, o Antônio comprou antes de você, a casa fica com ele. Mas eu vou ficar chupando dele, eu tomei esse prejuízo? Não. Então eu trago o Antônio para o processo, que foi quem vendeu para minha casa e vendeu para ele, para que caso eu perca, ele seja condenado a me indenizar. Legal? Professor, e se eu não fizer isso? Né? Eu sou citado, eu perco a propriedade. O que eu posso fazer? Eu posso ir numa ação indenizatória contra o Antônio. Depois, sim, eu posso exercer o meu direito de regresso por uma ação autônoma. O que a denunciação da lide faz é simplesmente antecipar isso, facilitar isso. Diz, olha, já que você tem um direito contra o Antônio, já traga ele para o processo antes. E você traz ele para o processo por meio da denunciação à lide, tá? Essa possibilidade que diz que eu posso exercer o direito de regresso ainda que eu não tenha denunciado a lide, também está na lei. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o que diz o parágrafo 1º desse dispositivo, desse artigo 125. Olha o que ele diz ali. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Então, eu tenho o direito de denunciar a lide, mas não a obrigação. Olha para nossa surpresa, quem aparece na aula, quem acordou? O nosso querido Guibô, só que está pendurado aqui na parede. O Sapeca, ele tem essa mania de se enfiar num lugar, se enfiar no outro. Tem hora que ele vira de costas, tá? Mas lembrando, ele deixou um recadinho para vocês aqui. Você vai passar na OAB, beleza? Qual que é a segunda hipótese de denunciação da lide? É aquela em que, em razão da lei ou do contrato, alguém tem o dever de indenizar. Olha aqui, ó. 2. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Aí é um exemplo clássico da seguradora, né? Eu sou réu numa ação indenizatória, aí eu falo, opa, se eu perder essa ação indenizatória, quem vai pagar o prejuízo é a seguradora, porque eu tenho seguro. Então, ao invés de eu perder, pagar o prejuízo
e depois buscar uma indenização contra a seguradora, né, para me reparar, exercer esse direito de regresso, eu já denuncio a lide à seguradora no processo, ok? Então vejam que na denunciação da lide, o réu, que quando denuncia, ou o autor eventualmente, se já denunciar a lide, eles não estão assim excluindo pedindo para sair do processo. Não, eles vão continuar no processo judicial, mas eles trazem alguém que tem o dever de indenizar no caso deles, tá? Por eles, né, no caso. Beleza? E o chamamento? O chamamento ao processo me lembra muito da infância, tá? Eu tenho dois irmãos, nós somos em 3, e era muito comum, né? 3 homens, a minha mãe sofria lá, tá? Então, eu nessa época aqui, desses exemplos que eu vou contar, eu com 10, o meu irmão mais velho ali com 15, o meu irmão mais novo com 7 anos, então a gente brincava junto, se matava junto, se batia, quebrava coisa junto. E às vezes acontecia o quê? Tava lá jogando bola dentro do apartamento, coisa que não se faz, apartamento pequeno jogando bola, em Curitiba chovendo lá fora, e aí quebrava um vaso. Batia a bola numa coisa, quebrava um vaso, 2 se escondiam, um ficava ali tentando limpar, ajustar o que aconteceu, vinha minha mãe ou vinha meu pai brigar comigo. E que eu fazia na hora? Chamava os outros 2. Não. Pera lá, mãe. Eu quebrei, mas o Marquinho e o Arthur também quebraram. Essa é a lógica do chamamento ao processo. Você chama para responder junto com você. Então, no chamamento ao processo, eu não nego a minha responsabilidade, mas eu trago outros para responderem junto comigo. Olha o que o artigo 130 diz para a gente. É admissível o chamamento ao processo, aqui detalhe importante, requerido pelo réu, é o réu que pede, do afiançado nas ações em que o fiador for réu. Então vamos imaginar lá, ó, o credor entrou com uma ação judicial contra o afiançado. Ou melhor, contra o fiador, desculpem. Entrou com uma ação contra o fiador, cobrando a dívida. Aí o fiador fala, pô, mas eu devo, eu sei que eu devo, mas o afiançado, ele deve mais que eu, né? Porque eu, fiador, estou garantindo a dívida dele. Então o que o fiador faz? O fiador chama ao processo o afiançado. Lá no prazo que ele tem para se defender, ele diz, ô juiz, o seguinte, eu quero chamar ao processo o afiançado. Então eu sou o fiador do João e deve a dívida, mas eu que estou sendo cobrado. Deve a dívida ficou feio, né? Eu que estou sendo cobrado. Então eu chamo ao processo o afiançado. E aí nós dois vamos continuar no polo passivo da demanda, tá? O contrário é permitido? Não. Se eu entro com a ação somente contra o afiançado, que é o devedor principal, ele não pode chamar o fiador, tá? Só pode o fiador chamar o devedor principal, né? Devedor principal ou afiançado, mesma coisa. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Então imagine assim, ó, que tem 3 fiadores no processo, tá? Aí o autor resolveu entrar numa obrigação. O autor entra com uma ação contra um dos fiadores e contra o devedor principal. Esse fiador pode chamar os outros fiadores. A lógica é que você chame alguém que deve mais que você, que tem mais obrigações do que você, ou alguém que esteja na mesma situação que você. Então o fiador está chamando alguém que está na mesma situação que ele. Fiador. O fiador está chamando o afiançado, ou seja, o devedor principal. O devedor principal, entre aspas, deve mais do que ele. O contrário não pode, tá? E por fim, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida em comum. Esse caso é bem comum naquelas ações que a pessoa entra contra um município pedindo medicamentos, por exemplo, né? E a obrigação de fornecer saúde é solidária entre União, Estados e municípios. É muito comum o município fazer o quê? Chamar ao processo os outros, entre aspas, devedores solidários, né?
Eu digo entre aspas porque a gente não sabe ainda se vai ser o devedor, mas a ideia é que seja, né? Pode ser que não seja condenado. Então, o município chama a União, o município chama ao Estado, porque todos são solidários naquela obrigação de prestar aquele medicamento. Beleza? Então, vejam, na denunciação da lide, eu trago alguém que vai assumir o prejuízo caso eu perca. No chamamento ao processo, eu trago alguém para, junto comigo, pagar a dívida se for o caso. Então, eu estou dizendo, não nego a minha responsabilidade, mas tem outros aqui que também devem ser chamados. Beleza? Tranquilos? Vamos lá então agora para falar de conciliadores e mediadores judiciais. Esse é um tema super em alta, super em alta. Gente, a conciliação e a mediação, cada vez mais, elas foram introduzidas no CPC de uma forma bem clara, né? O Código Antigo falava muito brevemente disso. O novo Código, além de prever uma audiência específica para isso, a audiência do 334, trouxe vários dispositivos para falar da figura do conciliador e do mediador, tá? Cada vez mais isso vai ser cobrado e isso vai ser exigido dos bacharéis em direito, dos advogados, na formação dos alunos e, claro, na praxe forense. Cada vez mais nós, advogados, devemos estimular, né, que haja conciliação e mediação. Então o Código se preocupou para falar um pouquinho da figura do conciliador e do mediador. E nesses tempos que a gente vive, aí, né, há 2 anos já, que a gente está passando ainda por uma pandemia, mais de 2 anos, os litígios foram crescendo e litígios em que a conciliação e mediação são muito importantes. Litígios familiares, litígios comerciais, né? Ah, não pagou o aluguel por causa da crise, por causa daquilo outro. Então, a conciliação e mediação estão muito em voga, por isso que é um tema importante para a tua prova. E a figura desses 2 sujeitos é bem relevante. Então, eu selecionei aqui 2 artigos, o 165 e 167, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre conciliador e mediador, quem pode ser o conciliador e o mediador. É basicamente isso que a gente vai trazer aqui, tá? Então vamos dar uma olhada no 165 do Código. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflito. Aqui tem uma sigla, são os famosos Sejusc. Me conta aí se na tua cidade tem Sejusc. Eu sou aqui de Curitiba, aqui tem Sejusc. Me conta se na tua cidade tem esses centros judiciários, tá? Responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Vejam a norma programática que o Código traz aqui. O Código diz que os tribunais devem criar isso daí. Por quê? Porque se a gente quer mesmo ter um processo solucionado por conciliação ou mediação, difundir a prática da conciliação ou mediação, eu preciso ter locais específicos para isso, com pessoas capacitadas para isso, tá? Mas vamos lá. Qual que é a diferença de conciliação e mediação? O Código traz uma parte dessa diferença que eu acho que vai vir na tua prova. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou grifar aqui para vocês. O parágrafo 2º fala do conciliador, o parágrafo 3º do mediador. Vejam como tem diferenças. O conciliador atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. Então, casos em que não há vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Essa parte final é meio desnecessária, né? É óbvio que nem conciliador, nem mediador, ninguém pode constranger os outros a conciliar. Mas entendam a lógica do conciliador. O que quer dizer caso em que não há vínculo anterior entre as partes? Eu tenho que fazer a seguinte pergunta. O que trouxe essas pessoas ao poder judiciário? Tá? Ah, professor, eles estão aqui porque o João bateu no carro da Maria. Entendi. E antes disso, eles têm algum vínculo? Não, eles nunca se viram, não se conhecem. Eles só se conheceram
por causa disso daí. Então, não há um vínculo anterior entre eles. É óbvio que, nesse caso, o mais adequado são as técnicas de conciliação. E vejam que nas técnicas de conciliação, a lei diz, ele pode sugerir soluções ao litígio. O conciliador vai ouvir os dois lados e, se entender que é o caso, pode falar, olha, que tal isso, que tal aquilo outro? Pode pensar em soluções para o litígio, tá? E a mediação? Mediação um pouquinho diferente. Nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Vamos pegar o mesmo exemplo? O João bateu no carro da Maria. Eles estão no judiciário por isso. Eles têm algum vínculo? Tem, professor, eles são vizinhos. Eles moram numa casa ao lado da outra. Um dia o João saiu distraído e bateu no carro da Maria, que estava estacionado bem na frente da casa. Eles são vizinhos há 30 anos. Eles têm uma amizade muito grande. Só que o que chateou a Maria é que o João bateu e foi embora, nem avisou ela que bateu. A Maria ficou assustada, viu que bateram no carro, perguntou para o João se ele tinha visto alguma coisa, ele disse que não. Depois a Maria lembrou que tinha uma câmera na casa dela e nessa câmera deu para ver que foi o João que bateu no carro dela. Puta. Ela veio para o judiciário muito mais pela mágoa que ela está sentindo do João do que pelo dano no carro. Nesse caso, é óbvio que a mediação é o meio mais adequado. Por quê? Olha a lógica. O mediador auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprio as soluções consensuais. O papel do mediador é fazer essas duas pessoas voltarem a conversar. Isso é muito comum em casos de família, casos de vizinho, né? Aquelas brigas intermináveis, né, que tem dentro de família. É por isso. Porque eles têm um vínculo anterior, eles têm uma relação, eles se gostam, eles têm um carinho um pelo outro, mas algo aconteceu que manchou isso e que está difícil deles voltarem a conversar. Então, às vezes você vai ver, por exemplo, discussões de direito de família, juridicamente falando, a solução é muito simples. Eles estão brigando, às vezes, ele por causa de 30, 40 reais. Mas é mais a mágoa. Nesse exemplo que eu dei, a Maria não está muito preocupada com o conserto do carro. Ela está indignada que o João mentiu para ela. 30 anos de amizade jogados no lixo. Então, o mediador vai fazer com que eles voltem a dialogar, voltem a conversar e eles mesmos encontrem a solução. Legal? E claro, as pessoas que trabalham com isso, ele pode ser um conciliador e mediador ao mesmo tempo. Ele é capacitado para os dois. E aí ele usa ora técnicas de conciliação, ora técnicas de mediação. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre quem será esse conciliador. Tem concurso, não tem? Quais são as restrições que ele tem, tá? Dá uma olhadinha no 167 do Código. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em Cadastro Nacional e em Cadastro de Tribunal de Justiça ou TRF. O que vocês precisam entender aqui? Que conciliador e mediador tem que estar cadastrado no tribunal, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, os tribunais de justiça, eles vão ter o cadastro de câmaras privadas de conciliação. Imagine que haja uma instituição privada que faça conciliação e mediação. Ela está cadastrada no tribunal, ela pode servir para conciliar e mediar. Eu quero ser conciliador, eu preciso estar cadastrado no tribunal. E aí muita gente pergunta, eu preciso de um concurso público para isso? Não necessariamente, vai depender do teu tribunal, tá? Não é como um juiz de direito que tem que ser concursado, tá? Olha aqui o que diz, ó. Preenchendo o requisito da capacitação mínima por meio de curso realizado por entidade credenciada, isso é importante, é ele ter essa capacitação, tá? Aí tem o parágrafo 2º, efetivado o registro e poderá ser precedido de concurso público. Cuidado, isso vai cair na tua prova. Ele vai dizer que é obrigatório o concurso público. Não, ele foi muito claro aqui, ó, muito enfático.
poderá ter o concurso público, não que deverá. Então, cuidado, enquanto o meu juiz de direito, ele tem que ser concursado, ele passou por um concurso de provas e títulos, o conciliador e o mediador não necessariamente, tá? E aí, o parágrafo 5º trazendo um impedimento para a advocacia. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções, tá? Então, cuidado. Muitas vezes a gente tem advogado que gosta da ideia da conciliação e da mediação e ele vai lá e ele faz um curso de conciliação e mediação, ele está capacitado, ele se inscreve para ser conciliador e mediador. Ele está impedido de advogar? Não. Ele está impedido de advogar onde ele atua como conciliador e mediador. Ele não está impedido de advogar para sempre, tá? Não é isso. Ele não está impedido de advogar em qualquer lugar. Eu conheço amigos meus, por exemplo, que são conciliadores e mediadores no âmbito civil, tá? E não advogam na área civil. Eles são advogados trabalhistas. Eles deixam bem claro. A advocacia trabalhista é a parte da advocacia que eu gosto, mas eu acho muito legal mediação e conciliação. Então ele se capacitou e ele concilia e faz mediação no âmbito civil. Então ele não mistura as funções. Legal? Tranquilo? É isso então que eu tinha a trazer para vocês nessa aula. Na parte 3 da nossa revisão, a gente vai falar de tutela provisória e vamos falar sobre questões importantes sobre petição inicial. A gente vai falar sobre indeferimento da inicial, emenda inicial e improcedência liminar do pedido. Beleza? Te aguardo na parte 3. Se você não assistiu a parte 2, clica aqui em cima. Mais uma vez eu vou deixar o botãozinho aqui para você assistir a parte 1 da nossa revisão. Quer dizer, a parte 2 é essa. Se você não assistiu a parte 1, assiste. Eu vou deixar aqui em cima o botãozinho e compartilhe esse conteúdo com os seus amigos. Beleza? É isso então. Um grande abraço. O Guibô tá ali, meio com sono ainda. São só 5h30 da manhã. Valeu, gente. Até mais.